Olá, doutor Sérgio. Muito bom te ver aqui. Gratidão pela presença. Trans NP 2401. Muitíssimo obrigada pela presença. O doutor Ivan chegou agora. Vamos iniciar a nossa conversa bem agradável. Vou chamar ele. Eu aproveito para pedir para vocês, se possível, convidar mais pessoas para conversar conosco, né? Que vai ser bem interessante essa nossa conversa aqui. Tá meio nublado, não tá? Olá! Tá chegando bem a minha imagem aí? Tá chegando ótimo. Não tá nublado? Não tá meio... Tá um pouco embaçado, sim. É que o calor aqui tá intenso. Espera aí. Ok. Olá, doutor Sérgio. Gente, clica aí no aviãozinho, chama mais pessoas para conversar conosco. Vamos tirar bastante dúvidas quanto ao uso da homeopatia, conservação. E aí, melhorou, doutor? Eu acho que melhorou um pouco, não melhorou? Acho que tá melhor. Vamos guardar, não? Tá. Eu acho que é uma questão da lente mesmo. E a feiura do expositor, né? Nada, tá ótimo. Vamos aguardar mais um pouquinho, né, para chegar mais pessoas, para a gente iniciar o nosso tema de hoje, que é a conservação dos medicamentos homeopáticos, né, a forma adequada de tomá-lo, né, e a farmacia homeopática, né, como que podemos abordar esse tema, né, doutor Ivan? Tá. Sem problemas. Por enquanto, sem problema. Vamos ver na hora. Não vai ter nenhum problema, não. Doutor Sérgio, que está acompanhando a gente, doutor Sérgio Rafael, eu também aguardo ele para a gente conversar. Vai ser bem legal a nossa conversa. Ele tem uma experiência vasta lá em Fortaleza de tratamento na Covid, né? Doutor Ivan, fala para nós como que iniciou essa busca aí pela homeopatia, há quanto tempo que você já está nessa caminhada? Segunda-feira agora, eu não devia declarar isso porque vai contra a minha imagem, mas eu vou declarar. Segunda-feira agora eu fiz 36 anos de formado em farmácia. Uau. Eu me formei na USP de Ribeirão Preto, e Ribeirão Preto é um polo de homeopatia, né? No Brasil. Desde lá de final dos anos 70, doutor Isal, médico homeopata de Ribeirão, que fundou, junto com outros colegas, com o professor de Araraquara, o professor Posetti, a professora Mafalda, que são pessoas caríssimas no meio homeopático, fundaram o Instituto François Lamasson, com a doutora Ana Lúcia, que é farmacêutica, dona de uma farmácia. Até hoje existe essa farmácia em Ribeirão Preto, a Homeocenter, que tem a filha hoje, a segunda geração de homeopatas dirigindo a farmácia. E a influência para fazer homeopatia veio da minha esposa, doutora Ana Helena, minha sócia. Estamos juntos até hoje, fazemos homeopatia desde 1986, janeiro de 86, a gente abriu a farmácia. A gente passou por muito perrengue no começo da farmácia, para você ter uma ideia. A gente abriu em janeiro de 86, em fevereiro foi instituído o Plano Cruzado.
Plano Cruzado foi um plano econômico dos anos 80 para conter a inflação. Você não deve ser da geração do Brasil com inflação, mas estava nascendo. Então, a inflação era galopante, a gente tinha que remarcar preços toda semana, depois passou para 2 vezes por semana, depois passou para ser diário. Muita experiência, hein? E aí, no Plano Cruzado, faltou tudo no Brasil. Faltou. O mais comum é a gente falar da falta de carne. Boi no pasto, aí não tinha carne, as pessoas compravam carne, estocavam carne, não tinha nada no Brasil. Os mercados esvaziaram por causa do congelamento de preço. E as indústrias de vidro não pararam de produzir vidros farmacêuticos, que eram vidros mais caros, com menor lucro, e passaram a produzir vidros para garrafa de refrigerante, de cerveja. Faltou vidro, no primeiro ano faltou vidro para trabalhar. Uau. E os meus clientes, que são clientes daquela época, são treinados a devolver vidro. Até hoje eu reciclo vidro na farmácia, faço questão de reciclar vidro. A homeopatia é bom até para o meio ambiente, em questão de reciclagem, né? O material utilizado é eu vidro. tenho até uma questão quanto a esse negócio de vidro, né? Existem pessoas que fazem homeopatia em vidros em frasco, né? De plástico, né? PET, que a gente chama hoje em dia, aquele frasco escurecido. Como que seria isso? A conservação é a mesma coisa? Não, PET tem um... E é muito interessante falar sobre isso, porque daí a gente já pode introduzir um dos temas de hoje, que é a questão da conservação e validade dos produtos. A gente tem a tendência de estabelecer a validade de um produto farmacêutico, né? Você está estudando farmácia e sabe disso. O produto farmacêutico há de se levar em consideração, lógico, a composição desse produto, quais são os sistemas conservantes que a gente usa e tudo mais, mas a embalagem é fundamental para a determinação do prazo de validade. Para você ter uma ideia, as garrafas de Coca-Cola, por exemplo, antigamente eram garrafas de vidro, depois migraram para PET, né? Quando houve a migração para PET, as indústrias de refrigerante tinham a tendência de manter o prazo de validade, o mesmo prazo de validade que eram dados para vidros. E a Anvisa obrigou a um estudo para verificação desse prazo de validade, e esse estudo mostrou que em embalagens PETs o prazo de validade é menor, porque a embalagem PET ela é mais permeável do que o vidro. Mas permeável para evaporação e permeável para entrada de produtos. Então, por exemplo, o refrigerante hoje em dia, ele tem uma validade menor que a de vidro quando embalado em PET. Na homeopatia seria a mesma coisa. Tá? Mas e a eficácia do medicamento não compromete com o uso desses Não, frascos? o PET não tem. O PET, que é o polietileno, né? Não tem problemas de cedência. O grande problema seria a cedência, o frasco ceder material para o meio, o líquido, o preparado. O PET não tem grandes problemas de cedente, tem problemas de permeabilidade a cheiros, então a validade se torna menor, mas cedência, risco de cedência não. Um problema que eu vejo, eu estou vendo ali atrás de você, frasquinhos com bulbo, né? Aquele bulbos ali, aqueles bulbos de látex que você está vendo aí. Esses bulbos, eles são feitos de uma borracha. E se você olhar ele no microscópio, ele vai ser que nem uma esponja de cozinha, cheia de buracos, de célazinhas em que ficam retidos substâncias.
esse bulbo, ele é feito é soprado um material quente numa forma e esse bulbo é moldado nessa forma. Só que essa forma, ela é como você unta para fazer bolo, essa forma é untada. A cor branca do bulbo é carbonato de cálcio que se coloca na mistura. Imagine se o bulbo começar a ceder carbonato de cálcio para o meio. Carbonato de cálcio é o quê? Calcária carbônica. Aí você tem uma cedência de um material que é ativo em homeopatia e você está chacoalhando. Você não está dinamizando calcária carbônica que vem do bulbo? Então, eu, por exemplo, há mais de 20 anos não uso bulbo. Eu tenho 2 embalagens. As pessoas... Tem alguma embalagem aí próxima para mostrar para a gente? Porque aqui em Brasília, geralmente os medicamentos são feitos dessa forma, né? Hoje em dia, existem alguns bulbos... Vamos lá, não quero fazer terrorismo, tá? Não é terrorismo. Hoje em dia existem alguns bulbos feitos de silicone, que a cedência do material é bem menor. Então, mas bulbos de látex, como esse bulbo amarelo, aí, eu não gosto, não. E bulbos muito coloridos, assim, ou muito brancos, ou muito coloridos. Aquele preto não dá para fazer reutilizar, né? Eu tentei uma vez reutilizar. Nenhum bulbo se deve reutilizar, tá? Nenhum. Zero. Reutilização, zero. É reciclagem. Ele é passível de reciclagem, mas não de reutilização. Tá? Ah, entendi. Ótimo. Porque ele, com o tempo, em contato... Vamos lá. Então, eu estava falando que ele parece uma esponja de cozinha. Aquelas que você lava a louça. Com o tempo e em contato com soluções, tá? Isso entumece e começa a ceder material para o meio. Incha, né? Você pode reparar que floral, você começa a tomar ele com um tempinho maior, ele vai mudando o gosto, ele vai tendo uma cedência, muito por causa do bulbo. Muito por causa da utilização do bulbo. Eu estou tentando, eu vou ter que sair aqui de cena para poder pegar uma embalagem para vocês. Pode ir lá, enquanto isso eu converso com o pessoal e vou falando sobre o sorteio. Pode ir lá. Gente, eu vou, com um tempinho a gente vai responder essas questões que foram colocadas aqui, tá bom? Eu quero falar para vocês que eu estou fazendo um sorteio desse livro. Tá? É um livro em inglês, porém ele tem assinatura do professor Vitucas, tá bom? E aí, caso vocês queiram participar para ganhar esse livro, será totalmente entregue de forma gratuita, ok? Para qualquer lugar do Brasil, ou se alguém estiver no exterior também, estiver concorrendo e ganhar. Então, esse é meu recado para vocês, tá bom? Bem, é um pouco difícil ter um livro assim, com assinatura de um mestre da homeopatia, né? Caso alguém tenha interesse, curta lá e siga as regras do sorteio na foto oficial. Pode continuar, doutor. Eu tenho, assim, 2 embalagens. O cliente escolhe que tipo de embalagem ele vai querer. Essa embalagem aqui é uma embalagem alemã, é um conta-gotas alemão, tá? É só virar. Geralmente a gente usa para óleos essenciais, tem esse... É parecido, mas não é a mesma, tá? Não? Se tivesse líquido aqui dentro, cairia, que não tem. Cairia gota, tá? Tá vazio, tá? Isso aqui é de um óleo. É diferente mesmo, né? Essa embalagem é a embalagem, é o gotejador brasileiro, que você vê que ele é interno, né? O gotejador é interno. Esse gotejador é desenvolvido para soluções alcoólicas. Tá? É desenvolvido mesmo para homeopatia. Ele é muito interessante. E tenho essa embalagem,
que eu chamo de embalagem cônica, que é uma embalagem que você aperta e cai uma gota. Olha! Leve, tá? E é plástico, ele dá menos cedência para o material, tá? Não dá esse problema do bulbo melar, do bulbo pegar aquele gosto de bulbo. Eu acho interessante. Vamos lá, Ótimo. a questão de embalagem. Essa embalagem, ela é muito mais segura do que essa aqui. O mesmo medicamento sai com 2 anos de validade aqui e 6 meses aqui. E o meu cliente escolhe qual que ele quer comprar. Mas e o teor alcoólico influencia ou é somente a embalagem? Não, o teor alcoólico é fundamental. Fundamental. Vamos lá. Eu sou farmacêutico, me formei farmacêutico, depois eu virei homeopata. Então há uma escala de valores muito grande que a gente deve obedecer. Não é porque a gente é homeopata que a gente não tem que seguir alguns princípios farmacêuticos. Tá? Vamos lá. Toda a indústria, mundo, literatura farmacêutica de excipientes, de substâncias que são usadas como excipientes de medicamentos, tratam o álcool como um conservante. Tá? Ok. Acima de 10%. Tá? Abaixo de 10%, ele não é conservante. Ele ajuda na conservação, mas ele é um conservante pobre. Tá? E a gente não pode esquecer que a gente vive num país tropical. Vamos lá. A indústria farmacêutica, quando eu falo indústria farmacêutica, não é aquela indústria... Vamos lá. A ciência farmacêutica divide o mundo em 4 grandes regiões. Pelo clima. Tá? Então, é clima quente e úmido, quente e seco, frio e úmido, frio e seco. O pior dos mundos para contaminação microbiológica, para contaminação fúngica, para a validade de medicamentos, é quente e úmido. E agora, se você adivinhar em que região do mundo nós estamos, eu te dou uma passagem para Paris para você sair hoje à noite. Se vão te deixar entrar, é outro problema. Ai, eu não quero ir agora. A gente vive numa região úmida e quente. Ok. Tá? Que é o pior dos mundos. Por quê? Você, como estudante de farmácia, sabe que a umidade acelera as reações. Sim. Reações no meio seco são uma coisa, reações no meio úmido são outra, de uma velocidade muito maior. Então, ela acelera hidrólise, fotólise, acelera um monte de reações que tem a ver com a validade do medicamento. Entendi. E aí vamos virar para o lado homeopático da história. Nós sabemos o que funciona na homeopatia? Antes, explica pra gente o que é homeopatia. O Richard, acho que foi ele, perguntou o que é homeopatia. Ele está aqui na nossa live e ele não sabe o que é homeopatia. Fala para ele, doutor, o que é homeopatia? A homeopatia é uma terapêutica diferenciada, um pouco diferenciada da terapêutica convencional que você, Richard, deve conhecer. Essa terapêutica ela está baseada em algumas leis naturais. A primeira lei, lei dos semelhantes, ou seja, uma substância que provoca uma doença em você. Se você tiver uma doença parecida com essa substância,
Vamos lá, você está lá na cozinha, em confinamento, aí sua mulher fala assim, Benzinho, precisa cortar cebola. Corta a cebola para mim, daí você começa a cortar a cebola. Aí você começa a chorar e lacrimejar, dependendo da sua sensibilidade. Desculpe, chorar, lacrimejar e coriza nasal, dependendo da sua sensibilidade. Isso se deve a um ácido que tem na cebola, que é um ácido volátil, que quando você corta ela, ele sobe, você respira, irrita sua mucosa ocular e irrita sua mucosa nasal. Bom, se você tiver uma doença, um estado gripal ou uma rinite em que você tem um lacrimejamento associado a uma coriza clara, leve, uma coriza aquosa, sem muco, normalmente, ou muito provavelmente, algum médico homeopata, algum terapeuta homeopata vai lhe prescrever allium cepa, que nada mais é do que cebola. Uhum. Então, a primeira lei, né? Isso, a primeira lei é a lei da semelhança. Uma substância que provoca uma doença determinada, ou uma síndrome determinada, ou uma situação de agravo à saúde determinado, essa mesma substância, quando tratada homeopaticamente, e aí vem a segunda lei da homeopatia, que é a lei das doses mínimas, tá? Que é o processo homeopático de fazer o medicamento, que é doses infinitesimais, que é a diluição seguida de uma sucção, que vai dar a dinamização, vai dar a primeira potência, depois a segunda potência. Isso é a lei de doses infinitesimais, é a segunda lei que rege... Precisaríamos de outro momento para falar sobre isso. Se eu entrar nessa seara, vai... E a outra é a energia vital, que é muito importante. Vamos lá, energia vital. Todo homeopata acredita que o corpo, a vida, é regida pela energia vital. E da onde que Hahnemann, que foi o cara que estruturou, ele não criou a lei de semelhantes. As leis de semelhantes vêm lá da antiga Grécia, de Sócrates e tudo mais. Hahnemann estruturou e sistematizou isso tudo há 200 e poucos anos atrás. Mas para estruturar isso, ele teve que se basear em alguma coisa. Hahnemann, ele era médico de formação, desgostoso da prática médica do tempo dele, trabalhou muito tempo como tradutor e traduziu muita coisa das línguas europeias para o alemão. E aí ele teve contato com... Aí deixa eu alongar nessa história. Ele teve contato com um filósofo chamado Spinoza. Spinoza era um filósofo de origem judaica, portuguesa, e por conta da Inquisição, a família dele tinha migrado para a Holanda. Ele já holandês, mas a família antes dele migrou para a Holanda por conta da Inquisição. Ele é um filósofo e ele dizia, olha que interessante, ele dizia que a felicidade é definida por um estado em que você aumenta a sua potência de agir. A felicidade era um caminho para a cura, era o caminho para a saúde. Por outro lado, na mesma moeda, no outro lado dos afetos, a tristeza era uma diminuição da potência de agir. Portanto, um caminho para a doença. E a homeopatia tem muito a ver com isso. Quem nunca teve um entrevero na vida, se entristeceu e logo depois surgiu uma herpes, logo depois surgiu uma gripe forte, logo depois surgiu... A depressão, né, que causa tanto câncer aí, né, doutor? Tá? Então, é muito interessante. E aí, mais profundamente, quando você identifica uma coisa que te deixa alegre, tá?
Isso é chamado de amor. Então, você ama tudo que você sabe que te deixa alegre. É a única coisa que aumenta a nossa frequência também, né? E aí, por conseguinte, se a homeopatia aumenta a sua energia vital e te leva para um caminho da cura, e você sabe que foi o remédio homeopático que fez isso, por conseguinte, homeopatia é amor. Gostou? Isso eu tirei, não foi da assim, li muito já sobre Spinoza, já li os textos de Spinoza, mas quem me ensinou isso foi um filósofo que é professor da USP. Aprendi isso na internet tem coisas boas, tem gente que não gosta dele, mas Clóvis de Barros Filho, se vocês puderem ouvir esse cara, ele dá os primeiros passos de filosofia para você de uma maneira bem interessante. Maravilha. Bem fácil de entender e bem interessante. E da onde aí, vem esses medicamentos? Voltando, eu ainda não cheguei no álcool. Tá? Voltando. Então, o álcool, ele é um recipiente usado como conservante. Agora, a gente não sabe o que atua. Qual é o mecanismo de ação da homeopatia? A gente não sabe. A homeopatia, o mecanismo de ação está associado à água, só à água, ou está associado à água e o álcool? Ou está associado só ao álcool? Ou não está associado a nenhum dos dois, porque o glóbulo não tem nem água nem álcool e atua? A gente não sabe. E isso não desmerece a homeopatia. Tem gente, tem microbiologista aí pelo Brasil, famosa, que mete o pau na homeopatia. Eu meto o pau nela, porque, assim, um cientista que não vê a evidência de atuação da homeopatia, e porque ela não tem explicação, ela não pode, ela tem que mais procurar a explicação, se ela for um cientista de garbo e elegância. Porque senão ela está só refutando uma coisa que ela não entende. As coisas que a gente não entende e rejeita, eu chamo isso de preconceito. É o que mais tem, né? Eu acredito também que seja inconsciência, né? A pessoa não está consciente, não está preparado para receber a homeopatia, né? O que eu vejo é que a homeopatia vem para todos, mas nem todos estão preparados para receber essa energia, né? Vamos lá. A gente fala muito do machismo e do racismo. São sentimentos ou atuações do ser humano que estão arraigados, estruturais na nossa sociedade. Tá? A alopatia está arraigada e ela é estrutural na nossa sociedade. Tentar entender e tentar se sentir confortável num medicamento, deixa eu ver aqui, antimônio tartárico, tá? Num medicamento que está na 30CH, portanto, não tem mais antimônio, já passou o número de Avogadro na diluição, e tentar entender que isso tem ação é muito difícil para quem foi criado. Toma mais uma Novalgina, toma mais uma, porque senão a febre não baixa. O conceito da dose é muito arraigado na população, a gente tem que entender. Agora, um cientista não pode menosprezar evidências. Ele tem que buscar explicações de por que, apesar de ultrapassarem muito o número de Avogadro, isso aqui atua e há evidências. Tá? A energia, né? Tá. Agora, mas nós temos diversos tipos, né? Só para complementar isso, e voltando e dando uma fechada lá em Spinoza. Vou ler Spinoza agora, hein? Spinoza, ele era filósofo, mas ele tinha que comer. Então, ele era um ótico, ele polia lentes, ele fazia polimento de lentes para óculos
e para outros instrumentos. Uhum. Aí ele, sabe o que ele fez? Ele poliu a lente do cara que inventou o microscópio, que foi um holandês, 1600 e cacetada. Eu não vou me atrever a falar o nome do holandês, porque eu não tenho essa competência. Tá? Von não sei das quantas. Ele inventou o microscópio. Porém, isso em 1600. Só em 1870 e poucos, e fumaça, sei lá a data precisa, o Pasteur, Louis Pasteur, francês, que linkou os micro-organismos que eram vistos no microscópio com a doença. Portanto, passou-se mais de 200 anos sem fazer o link de que aquele miasma que você via no microscópio, e daí o termo miasma, aquilo era um miasma, aqueles micro-organismos visualizados no microscópio do holandês eram conhecidos como miasma, e esses miasmas só foram linkados com doença depois de Pasteur, que fez lá a famosa experiência do frasco de boca de cisne e tudo mais, que não é o horizonte aqui da nossa live. Portanto, mais uma vez, não é porque não tem explicação que a gente vai negar as evidências. Certo. Feito esse desabafo, eu vou passar para o álcool. Então, o álcool ele é conservante acima de 10%. A farmacopeia brasileira e várias outras farmacopeias no mundo circulam... E por quanto tempo, doutor? Por quanto tempo 10%? Segundo as farmacopeias, o medicamento padrão, se você não falar nada na receita, se na receita não tem nenhuma indicação em contrário, o médico só prescreveu o nome, a potência e a forma farmacêutica, o farmacêutico deve fazer o medicamento em álcool 30%. Tá? Agora, a validade do produto, como eu disse, a definição do prazo de validade do produto é do produtor, é do farmacêutico que faz. Depende da embalagem, depende do álcool que ele usa, depende da qualidade da água que ele utiliza, depende de todo o monitoramento de uma água, se a água dele cresce muita bactéria, muito fungo, se não cresce, como é que ele monitora isso? Tudo isso vai se dar uma equação para se estabelecer um prazo de validade. Além disso tudo, dessa técnica que se estabelece, né, dessa parte técnica, há um princípio também que se chama princípio da precaução. Eu tenho certeza que essa solução aqui em álcool 30 está aqui na minha casa, bem guardada, e ela poderia durar mais de 10 anos. Mas eu vou dar 10 anos de validade para isso, porque na hora que uma mãe dá um medicamento para febre homeopático e ele está com um prazo muito longo, foi feito em 2000, vamos lá, em 2010 foi feito o medicamento, e esse medicamento não fizer efeito, por que ele não fez efeito? Porque ele está fora do prazo de validade? Porque não é o medicamento certo ou porque a homeopatia não funciona? O que você acha que os detratores da homeopatia vão falar? Vai falar que não funciona. Mas, assim, para nós termos em casa, nós devemos ter a 30% para durar mais tempo. Mas se for... Para uso imediato, que você vai usar e vai jogar fora, álcool 15, álcool 10 por 30 dias, não vejo problema, tá? Mas são preparações que já são sujeitas a... E para criança também, como que seria? Para criança também. Existe um trabalho apresentado num congresso de farmácia homeopática, já em 2005, um congresso em Belo Horizonte, feito pela doutora Cláudia. A doutora Cláudia fez um estudo relacionando a quantidade de álcool
com a quantidade, com o volume circulante num ser humano de 5 quilos, de 70 quilos, de 120 quilos, tá? Então, na criança de 5 quilos, a dose de ingesta de álcool numa posologia normal, de 4 vezes ao dia, tá? Uma posologia mais tranquila assim, é 700 vezes menor do que a dose tóxica do álcool. A gente não precisa lembrar que o álcool está aqui a 30%, mas ninguém bebe o vidro todo de uma vez só. Bebe 4 gotas. Então, 30% de 4 gotas é 1,2 gotas de álcool. Num volume, no seu corpo, deve ter pelo menos 8 litros de sangue circulante. Então, é 1,2 gotas de álcool puro em 8 litros de álcool. É muito pouco. Sem contar que também dá para fazer uma diluição também, né? No caso de criança. E pode fazer em glóbulo também. Meus filhos começaram a chupar glóbulo, assim, no Brasil o que se usa muito gotas, tá? Na Europa, em outros países, o uso mais corrente de homeopatia é em glóbulo. E a durabilidade também do glóbulo é bem maior, né? É seco, não é úmido. Como eu te falei no início, tudo que é seco dura mais. Sim. O glóbulo tem uma outra coisa, ele estanca a potência. Se eu uso em gotas e começo a chacoalhar isso aqui, é uma outra potência. Em glóbulo é uma potência fixa. Glóbulo para criança, perfeito. A criança é muito pequena, 2 meses. Amassa o glóbulo numa colherinha, põe num pouquinho d'água e dá para ela tomar. Tá? Se a questão, assim, a gente tem que levar em consideração que a técnica e a ciência nos diz que é muito tranquilo o uso do medicamento homeopático por conta das pequenas doses, são doses em gotas, não são volumes muito grandes, apesar da graduação alcoólica ser relativamente assustadora, 30%, 20%, 40% em alguns países. Eu já vi 90%. A quantidade, eu vou falar sobre isso, a quantidade ingerida é muito pequena, portanto a dose de álcool absoluto acaba sendo muito pequena. Então não tem risco. Porém, a gente como homeopata, a gente tem que observar uma outra coisa, que é assim, a ansiedade da mãe, a questão social da família. Tem um alcoólatra na família que pode criar uma ansiedade desnecessária. A questão religiosa de algumas famílias que impedem o uso do álcool, e essas famílias têm que ter o respeito. A homeopatia tem soluções para isso. Tá? Lembrando que Hahnemann e várias farmacopeias do mundo falam que álcool, água, glicerina, lactose e sacarose são os insumos inertes. Tá? Então, no caso... E aí? Você pode, em vez de usar álcool como conservante, você pode usar glicerina a 30%. Tá? É um conservante mais fraco que o álcool. O medicamento não vai ter uma durabilidade tão grande quanto o álcool a 30%. Para quantos ml, assim, um frasco? Não, um frasco o frasco de 20 ml, 30% daria 6 ml de glicerina e o restante de água. Tá? Entendi. E o medicamento vai ser feito assim. Aí, 30% dá mais ou menos 60 dias de validade. Pelo menos eu advogo 60 dias, tá? Eu tenho uma experiência de 60 dias, tá? Aí, a questão de terem álcools mais fortes em alguns medicamentos é uma questão técnica muito importante. Você, como farmacêutica, estudante de farmácia, você vai lembrar que para a gente extrair os medicamentos, as substâncias, os fitocomplexos de uma planta,
você precisa fazer um extrato ou uma tintura. A homeopatia usa a tintura mãe, feita com extração de água, álcool e glicerina. Tá? Mas vamos lá, uma planta como a digitalis, uma planta importante. Tem pelo menos 7 substâncias no seu fitocomplexo. 7. É bem complexo, né, doutor? Parte dessas substâncias são solúveis na água. Parte dessas substâncias são solúveis no álcool. Sim. Tá? Então a gente faz a tintura para extrair a maior concentração possível dessas substâncias. Normalmente de 50%, 60%, 70% de teor alcoólico na tintura. E para fazer as baixas potências, 1CH, 2CH, 3CH, ou D1, D2, D3, D4, D5 e D6, a gente precisa usar a mesma concentração que foi usada para fazer a tintura de álcool, porque senão pode haver uma precipitação. Se eu ponho menos álcool, pode haver uma precipitação de substâncias que são solúveis no álcool, porque a preparação está sendo feita em mais água. E ao contrário também é verdadeiro. Por isso que em baixas potências, 3CH para baixo, 6DH para baixo, a gente tem que preparar o medicamento na mesma graduação em tintura. Sobre o risco da gente fazer um medicamento errado, de levar uma potencialização errada. Sim. Tá? No caso dos glóbulos, né, nós temos a sacarose, temos a lactose, né? Glóbulo não tem lactose. Lactose não tem lactose? Glóbulo não tem lactose. Glóbulo é só sacarose. O que as pessoas questionam é essa questão, né? Nos glóbulos tem lactose? Se eu tenho alergia, eu posso tomar? Então não tem lactose, né? O glóbulo não tem lactose. O que tem lactose são aqueles comprimidos, tabletes. Então eu vou falar e não é nenhum demérito para a empresa. Então vamos lá. A Veleda faz lá o Stressdorum em comprimido. Não sei se você conhece. Aquele comprimido tem lactose. A Boiron faz o Sedatif. Aquele comprimido tem lactose. Certo. Tá. Mas o glóbulo não. O glóbulo não tem lactose. E no caso da sacarose, assim, para diabetes, tem algum problema, alguma interferência ou não? Vamos lá. O glóbulo, cada glóbulo no Brasil, o Brasil trabalha com o glóbulo número 5. Significa que cada glóbulo tem 50 miligramas de lactose. Se você tomar um vidro de glóbulo, 15 gramas, aí você está tomando 15 gramas de sacarose. Mas se você tomar 4, 5 glóbulos, aí são 250 miligramas de lactose, de sacarose. Eu tenho certeza Olha a lactose. Eu tenho certeza, eu falei errado. Eu tenho certeza que uma laranja tem mais açúcar do que isso. Tá certo. Deixa eu correr aqui com o nosso cronograma, senão não vai dar tempo. Para o diabético tem outras situações que podem ser feitas. Tá. O teor alcoólico também dos florais, como que a gente poderia falar sobre isso? Sobre o brand também? Qual o melhor brand? Porque a gente conversou, né? E você havia falado sobre isso. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre a conservação, a durabilidade e o teor alcoólico. O Bach, já lá, o Eduardo Bach, ele determinou que... Nós precisamos falar da farmacinha ainda, hein? Tá. O Eduardo Bach determinou que o floral era feito em brand, a 30%. Usado em brand a 30%. Vamos lá. Brand é um conhaque, é um tipo de conhaque, uma marca de conhaque. Um conhaque... Tá? Brand tem 32, se eu não me engano, de 32% a 38% de teor alcoólico. Tá?
Mas ele estando a 30%, então 30% de 32, de 30, vamos para fazer as contas, 30% de 30 é um teor, o floral vai acabar tendo um teor alcoólico de 9%, que é no limiar. Mas ainda fica forte, né? Dilui na água ou faz o floral em glicerina. Pode fazer em glicerina. O Feltro de Bach solta os florais infantis deles, todos em glicerina 30%. Faz em glicerina. Certo. Tá? E glicerina vegetal. 30 dias? Eu acho que com 9%, um pouquinho menos, dependendo do teor alcoólico do conhaque que você usa, um pouquinho menos, 30% é o máximo. O Domecq não? Então, Domecq para mim não é mais conhaque há muito tempo, não é mais brand há muito tempo. Ele, se você olhar na internet, algumas casas que revendem Domecq não chamam mais de conhaque, chamam de coquetel alcoólico. Uau! E qual seria o mais interessante, o ideal para a gente usar? Brasileiro, eu conheço o Macieira. Macieira. Macieira é um bom Essa brand. É a marca dele? Macieira? Macieira. Okay. Tá? Agora, eu conheço o Osborne, que é um conhaque espanhol, é o que eu uso há mais de 15 anos. E uso quanto conhaque, mais ou menos esse conhaque? Eu acho que deve estar uns R$80 a garrafa, um pouco mais, talvez. Tá um bom. conhaque bem mais caro do que o Domecq. O Domecq deve estar o quê? Uns 40? 40? E tanto. Uhum. Eu não sei. Uso e faço floral com água mineral, não faço floral com água purificada. Também é uma coisa muito importante. Então, floral, 30 ml a 30% de brand, o conhaque, a durabilidade dele vai ser em torno de 30 dias. Como eu disse, validade, quem determina é o dono da empresa, é o farmacêutico, é o técnico. Tá. E tem a questão também da pessoa contaminar, né? Quando usa a homeopatia. O meu floral vem nessa embalagem também, tá? Assim. Tá? Mas eu já vi gente que pega o seu conta-gotas aí, o seu bulbo lá. Qual, grande ou pequeno? O amarelinho. Vou mostrar o nome da farmácia. Tá? Nem o nome do medicamento. Abre ele, o cliente já pegou, antigamente eu usava isso, tá? Alguns anos atrás eu usava essa embalagem. O cliente chegou na farmácia, pegou isso aí, colocou na boca como se fosse uma chupeta e mamou. E aí botou o vidro de novo no medicamento. Esse abre e fecha, encosta na mucosa, você está levando micro-organismos da sua boca para a respiração, né? Respira o medicamento, né? Tá, vamos falar da farmacinha homeopática, doutor. Então, essa pergunta... para mim. Eu respondi para você em 5 segundos, né? Não foi a resposta? Sim. Farmacinha homeopática. Qual é a farmacinha que eu devo comprar, não é? É assim que pergunto? Depende... É porque nós vemos muitas pessoas dando dicas, né? Farmacinha homeopática. Assim, né? Farmacinha homeopática é como um medicamento homeopático, é individualizado. Então, você tem lá a sua família, que tem você, o seu marido e 2 filhos, tá? Essa família, como um todo, tem um histórico de doença que é individual daquela família. Então, provavelmente, tem um prescritor aí que atua como um médico homeopata da família. Esse médico que vai ajudar a escolher quais são os medicamentos indicados para o conjunto de doenças que essa família apresenta. Não é eu chegar numa farmácia homeopática e falar assim, eu quero uma farmacinha aí. Aí tem arnica, tem rustox, calêndula, eu não tenho mais criança em casa que toma tombo, eu não tenho mais... Para que serve essa farmacinha para mim? A farmacinha tem que ser individualizada, junto com o médico,
no conjunto de doenças que são interessantes para aquela família, monta-se uma farmacinha. É igual, quer ver? Eu não sei se você gosta, eu odeio. Floral pronto. Floral para sono, floral para angústia, floral para não sei o quê. Eu não acredito nisso. Floral, para mim, é uma terapia individualizada. Você conversa com o sujeito te mostra quais são as dificuldades emocionais que ele tem, e você escolhe as flores que vão compor esse buquê. Não adianta comprar floral para insônia, porque a sua insônia não é porque, sei lá o quê, porque você está devendo dinheiro, é por outra coisa, é porque você não consegue perdoar. A ansiedade, né? A sua ansiedade não é a mesma que a minha. Eu costumo dizer, eu atendo floral na farmácia, e as pessoas chegam para mim e falam assim: doutor, eu vim aqui para você passar um floral para mim, porque eu sou muito ansioso. Eu viro para ela e falo assim: ansiedade é que nem febre. Você tem febre porque você tem dor de garganta, porque você tem infecção urinária, porque você tem infecção no ouvido, porque você tem infecção gástrica, porque você tem uma inflamação em algum canto, te dá febre. Ansiedade é a mesma coisa. Você tem ansiedade porque você tem uma emoção aí dentro que está te provocando ansiedade. A ansiedade é um nome geral de um estado. Agora, o que você sente? E as pessoas ficam meio... Elas não entendem o que a gente está perguntando, mas é importante. Para a ansiedade? Não. Teria algum floral que a pessoa deva ter em casa, assim, de emergencial? Resp buquê de 5 flores, floral de emergência, e depende do sistema que você quer determinar para o seu cliente, ou que o seu cliente atua melhor no seu cliente, mas de longe, resco. Certo. Eu compraria, inclusive, o estoque, para deixar em casa. E como a pessoa deve beber esse estoque em casa, assim? 2 gotinhas numa garrafa de 500 ml de água, vai tomando aos goles ao longo do dia. Isso aí. Não tem forma melhor. Agora, eu trabalho com florais desde 1987. Não existia floral no Brasil. Meu primeiro kit veio de Londres. Uau! O segundo kit veio da Itália. E só 2 anos depois teve o famoso congresso lá no Instituto Coração, na Rebouças, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, que aí o floral explodiu para o Brasil. Mas eu trabalho com florais bem antes. Temos diversos sistemas, né, de florais, né? Olha, eu tenho uma literatura eu tenho uma literatura que tem pelo menos 19 catalogados e repertorizados nessa literatura. Não sei se você conhece o grande repertório da doutora Gelsa de Ribeirão Preto. Não. Mas... amanhã eu tiro uma foto e coloco no Instagram para você ver. Eu quero, bom. Sim. Mas assim, bom. Doutor Ivan, no caso de crianças assim, que geralmente eles têm febre em casa, né, assim, e as mães costumam muito abafar essa febre, porque elas têm medo, né? E usam já a forma contrária, né? Tá com febre, muitos vão lá e colocam na água gelada, né? Ou se não dá um antitérmico, né? Eu costumo dizer assim: dê dipirona no momento em que a sua ansiedade bater 37 graus, não a temperatura do seu filho. Tá? E qual é o remédio homeopático que eu vou dar para febre? Depende. Que febre é essa? Como é que as crianças se comportam? Ela tem febre, mas brinca? Ela tem febre e fica clarinha? Ela tem febre e fica toda vermelha e começa a chorar e não dorme e tem sede de pequenos goles? Cada característica vai dar um medicamento diferente. Ela tem febre e brinca? Vamos lá, qual o medicamento? Geralmente febres baixas, eu de longe atacaria de ferro fosfórico. Ferro fosfórico. Ela tem febre. Prova isso? Ela não tem sabia febre. que ia ter prova, professora.
Eu amo fazer essas tirinhas, esses quiz de homeopatia, principalmente nos momentos assim de agudo, porque se a gente estuda homeopatia e pega os pontos chaves nesse momento, igual um sintoma de beladona. Quer falar ou você quer que eu fale? Sintoma de beladona eu descrevi aí na minha declaração logo. Não, você falou de arsênico, eu percebi arsênico. Vermelha, faces vermelhas, cenas com insônia ou sonhando muito, com muitos sonhos esquisitos e dormindo e acordado e sede de pequenos mas eu vou falar uns sintomas chaves de beladona. Mão geladinha, os pés geladinhos, a cabeça quente, o olho já assim esbugalhado, bochechinha vermelha, beladona. Agora, se for acônito, doutor? Acônito é aquela febre que começa rápido e passa rápido. Acônito é um dos primeiros remédios a se escolher em febre, principalmente para estados gripais de criança. Mas em acônito a gente já não vai ver as questões da mão gelada, dos pés já gelados, né? Ele vai estar totalmente extremidades quente, geladas, né? Não, totalmente quente. Então, esses seriam os medicamentos importantes para crianças no momento. E febre aqui de criança que só quer colo? Deixa eu ver. E que está nascendo dentinho. Camomila? E os dentistas falam que não tem febre quando nasce dente, não dá febre. Ai, camomila é incrível. Até que o dentista tem um filho e vê que quando nasce dente tem febre. Quantos minutos que acabam essa live que eu estou contando aqui? Eu não sei, aqui são 9h56. Quantos minutos que... Alguém me atualiza aí, gente. Quantos minutos de live que é para eu... Geralmente é 1 hora, né? Geralmente. Então, nós temos mais um tempinho. Na hora que cair, caiu. Não, mas aí a gente vai cair feio. Não, a gente fala tchau agora e vai falando. Na hora que cair, caiu. Febre, diarreia também para nascer os dentes, camomila. E geralmente, doutor, qual a potência, assim, é lógico que para falar de potência a gente teria que ter um outro tempo mais, né, para a gente conversar sobre isso. Mas para criança, assim, num estado agudo mesmo, geralmente o que usar? Potências baixas, repetidas, ou uma quinta C ou 200? Eu adoro homeopatia porque a gente pode usar a palavra depende com uma facilidade. Você tem que avaliar qual é, no meu ponto de vista, a escolha da potência é um dos maiores segredos da arte médica. Mas tem aqui, ó. Você tem que avaliar qual é a energia vital que aquele indivíduo apresenta para se ter a resposta de uma potência mais alta, você precisa de um indivíduo que tem energias vitais mais fortes, mas você sinta que ele consegue responder. Né? Crianças e idosos se debilitam com muita facilidade. Eu arriscaria potências mais baixas para o caso agudo. A diferença do idoso é que a criança volta para o estado de saúde, se recupera muito rapidamente. O idoso já não. Então precisa ter um cuidado com o idoso. Certo. Na hora dessa resposta de quão energia tem o indivíduo na conta para responder. Aí depende a potência. Sim. E não se esqueça da dose. Isso. Alguém aí tem alguma questão que gostaria de... Plus é interessantíssimo para caso agudo. 10 glóbulos dissolvidos em meio copo d'água ou 10 gotas dissolvidas em meio copo d'água. Uma colherinha dessa água de 15 em 15 minutos. E depende também da prática do homeopata, né, doutor? Porque, por exemplo, quando eu tenho a certeza de que agudo se trata numa criança, por exemplo, eu estou vendo um estado de acônito ou beladona, eu já falo logo, tomo uma dose de 30, né?
Ou a gente começa por mais baixo, mas assim, depende, igual você está falando, né? O doutor está falando, tudo depende. A potência depende muito da escola em que você foi ensinada. Depende. É um tema que a gente deveria conversar depois, eu acho que é interessante. Houveram anos na França que 30 CH era uma potência elevadíssima, descomunal de grande. Agora, já para uma escola argentina ou curitibana, 30 CH é desculpe a expressão, um peidinho. Bem, a LM, geralmente as pessoas costumam usar para não dar uma agravação, não é? O que você teria de falar na LM no agudo? A LM é muito interessante para agudo. A LM é uma potência que nunca se dá a mesma potência a cada tomada, e é por isso que a LM tem que ser embalada num frasco de volumetria maior do que o volume que está lá dentro. Então, sempre tem 1/3 de volume vazio no frasco, para toda vez você agite. Isso que Hahnemann está na 6ª edição. E a potência se presta muito bem, a LM se presta muito bem para agudos, muito bem. Tá certo. Bem, em baixas, doutor, hein? Eu acho que está chegando o nosso tempo. E eu agradeço muitíssimo a sua generosidade de ter aceitado o convite. Muito, muito obrigada. Que a gente possa conversar mais sobre homeopatia por mais vezes. Se alguém quiser aí abordar algum tema, é só falar, que a gente tenta trazer mais esclarecimento quanto ao uso da homeopatia, né? E a importância da gente se tratar com os medicamentos homeopáticos, né? E ter também o conhecimento dos florais também, que ajudam bastante a gente nesse tempo, nesse dia a dia, né? É bem importante. Isso. Eu queria só desejar um grande Natal para você, para todos que estão nos escutando. Agradeço. E deixar uma mensagem de que a gente precisa ficar seguro. Isso. Porque nós estamos vivendo os tempos bravos que ainda não acabaram, tá? Todo mundo seguro. Um beijinho para todos. Feliz Natal. Um grande 2021. E 22, porque eu acho que 21 vai ficar mais ou menos parecido. Tá bom? Você acha, beijo. Doutor? Vamos pensar positivo. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente até hoje. Você mora em Brasília, bem pertinho daí, tem uns malucos aí, hein? Eu moro na roça. Estou longe deles. Tá? Gratidão a todos, gente. Vê lá o sorteio do livro. Vamos participar do sorteio. Tchau, doutor. Gratidão a todo mundo.